E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um review do mangá de Jujutsu Kaisen. E esse capítulo vai ser com foco total na nossa musa, na Maki. Então fica aí para você ver tudo o que aconteceu. E a gente começa o capítulo com a ameaça do Mil justamente para Maki. Ele, vendo os grandes músculos que a Maki tem, acaba a chamando, a convidando para lutar sumô. E o domínio do Mil é justamente focado totalmente no sumô. E para isso ele elimina jutsus de pacto de ligação. E o domínio só se torna completo no momento em que ambas as partes concordam a lutar sumô. A Maki então concorda, para surpresa do Noritoshi. Um domínio se fecha e eles estão presos dentro desse domínio. A Maki, pelo visto, aceitou para tentar aliviar um pouco sua mente, pois ela está pensando em coisas demais. E a luta então começa. Os dois partem para cima e o Mil percebe toda a força da Maki, desvia, consegue aplicar um golpe e derrubar a Maki para perto de fora daquele ringue. O cara está simplesmente curtindo adoidado toda essa situação. Mas o próprio Mil reconhece que ela pode fazer melhor que isso. Que no momento em que a luta começou, ele sabia que se encarasse de frente a Maki, ele estaria perdido. Então ele pede para que ela explique por que ela não está conseguindo se concentrar. E aqui a gente tem outra revelação da Maki, pois ela nunca considerou os seus professores como professores mesmo. Ela não achava que com a ajuda desses caras ela poderia ficar mais forte. Não é nada de orgulho, é somente esse ponto, pois ela não acreditava que poderia melhorar. Ao contar toda a história para o Mil, ele entende e a convida então para lutar sumô novamente, pois ele explicará o que aquele samurai que estava do lado de fora quis dizer com a sua fala. Dessa forma, eles começam a batalhar. A gente tem aqui várias poses de sumô e o Mil acaba explicando o que ele entendeu daquela frase. E basicamente, na visão do Mil, no momento em que eles estão batalhando, é como se ele enxergasse tudo. É como se ele pudesse sentir o cheiro da luz, por exemplo, ou poder ver o som. Tudo ao seu redor acaba se transformando em uma coisa só, está tudo conectado. E isso pode ser chamado de total liberdade. Essas frases entram na cabeça da Maki, ela parece ter entendido alguma coisa e os dois finalmente se concentram novamente para lutar sumô e experienciar esse momento único através dos seus corpos. Então a Maki aparentemente finalmente consegue derrotar o Mil e se liberta dessa expansão de domínio, voltando para a sua luta principal contra o Naoya. Terminando assim esse capítulo, mas fica aí porque tem muita coisa bacana que eu quero comentar. E bom, a princípio tem uma coisa que eu quero comentar aqui que eu esqueci de comentar em outros capítulos, que é sobre o Mil. E não tem muito a ver com esse capítulo, mas é sobre as origens do Mil, porque ele tem esse aspecto bem diferente, mas na realidade, na minha opinião, ele é totalmente inspirado nesse ser que se chama Kappa, da mitologia lá japonesa. Esse ser é um yokai japonês, ele tem esse cabelinho porque tem na sua careca, na parte de cima, um líquido que dá forças a ele, por isso que o Mil também tem esse cabelo que lembra bastante o Kappa, e o Kappa geralmente gosta de lutar sumô, derrotar sua vítima, levá-lo para dentro da água e sugar os seus órgãos pelo cu. Sim, isso mesmo, esse yokai faz isso, mas a gente tem algumas outras histórias onde o Kappa não é um ser tão mau. Geralmente, para você derrotar um Kappa, como ele é um ser muito respeitoso, você tem que se curvar, e no momento que o Kappa se curva em prestação aí de respeito, o líquido que está na sua cabeça acaba caindo, ele perde suas forças e acaba fugindo. Fora que tem outros mitos também, onde dizem que o Kappa é gente boa, esse tipo de coisa. Então tem muita coisa, muita história sobre o Kappa, é algo muito famoso lá no Japão, e o Mil foi completamente inspirado nesse ser. Lembra muito, e ele também luta sumô, e nesse caso ele é gente boa, ele tá ajudando a Maki. Não tem nada a ver com o mangá, mas eu achei relevante trazer aqui porque as semelhanças são muitas. Voltando agora um pouco para esse capítulo, a gente tem de fato um domínio completo. Como eu tinha deixado bem claro aqui, que eu achava que deveria ser um domínio completo, cheio de regras, e de fato é. No momento em que a Maki aceita batalhar lá sumô,
Basicamente, tudo que ela pode fazer é lutar sumô. Faz uma espécie de pacto onde anula todas as outras técnicas. Quem está lá dentro não pode usar técnicas Jujutsu e justamente só pode lutar sumô. Mas ao que parece, a força sobre-humana da Maki não foi desfeita. Afinal, ela conseguiu derrotar o Mil, é muito mais experiente o Mil do que ela, e eu acredito que para ela conseguir derrotar, deve ser porque ela tem sim ainda essa super força, não foi desfeita, e por isso ela conseguiu derrotar o Mil no momento em que ela conseguiu se concentrar também. Essa conversa toda entre os dois me lembrou muito várias situações. Uma delas, que é de Kuroko no Basket, que é um anime bem viajado, mas traz um aspecto que é bem famoso em vários animes, que é a zona. No momento em que você praticamente só se concentra naquilo e nada mais importa, vira uma zona negra assim, onde tudo se desfaz e você fica com um alto foco. Basicamente, eu interpretei algo muito semelhante a isso. É como se a Maki entrasse na zona. Esses lutadores entrassem numa espécie de zona onde eles acabam se conectando com tudo, ganham um grande foco e eles conseguem fazer as coisas que eles têm que fazer de forma muito mais eficiente. É como se fosse isso, é como se eles ligassem a tudo que está à sua volta. A Maki entendeu isso e, pelo que parece, conseguiu alcançar essa liberdade falada pelo Mil. Mas não parece ter sido fácil, porque enquanto estava rolando todo esse papo, a gente tem essas figuras, e a impressão que dá nessas figuras é que a Maki ela acabou apanhando praticamente, lutando sumô, e provavelmente perdendo várias vezes. Até mesmo porque no momento em que foca depois no rosto dos dois, eles estão bem suados. O que significa que eles lutaram bastante para chegar nesse momento em que a Maki finalmente conseguiu derrotar o Mil. Então, a partir de agora, finalmente ela conseguiu ter uma evolução, dessa vez uma evolução intelectual, e isso também lembrou da luta do Toji contra o Gojo. Naquela luta em que o Gojo acabou alcançando um nível muito maior de poder, o Gojo estava também numa situação onde ele não se preocupava com muita coisa, ele estava completamente focado. Eu acredito que naquele momento o Gojo também alcançou esse estado naquela luta contra o Toji, e isso também tenha ajudado o Gojo a aumentar o seu nível de poder. Porque o Gojo não se importava mais com nada. Apesar dele ter perdido e quase morrido, ele não estava triste, não estava bravo. Isso tem a ver também com o cérebro dele talvez ter sido atingido, mas me lembrou um pouco essa liberdade, ele alcançou essa liberdade naquele momento também. E por fim, o último ponto que eu queria relatar aqui é sobre a Maki acabar não considerando o Gojo e o Kusakabe, essa imagenzinha aí é do Kusakabe, como professores. O Gojo a gente já sabe que é alguém super hiper perfeito no mundo de Jujutsu Kaisen, ele sabe muito bem tudo aquilo que ele tenta fazer, e o Kusakabe eu acho interessante porque muita gente acaba subestimando esse personagem por não ter técnica inata nenhuma, mas ele foi o primeiro a conseguir alcançar um nível de Xamã classe 1 sem ter uma habilidade inata. Então ele é muito bom naquilo também, e a Maki ainda assim não considerava esses caras como seus professores porque ela não acreditava nela mesma. Ela não conseguia acreditar que ela poderia melhorar através dos ensinamentos desses dois gênios. O Kusakabe é sim considerado um gênio, assim como o Itadori é um gênio também. Ele também alcançou o nível de Xamã de classe 1 através de suas artes marciais sem nenhuma habilidade inata. Esses dois são completas exceções. E eu achei bem interessante ela citar tanto o Gojo quanto o Kusakabe. Mas o Kusakabe porque tem mais relevância para ela, na minha opinião, já que ela também não tinha técnica inata nenhuma, eu acho que o Kusakabe seria muito útil para ela para ensinar suas artes marciais, mesmo ela ainda sendo mais ainda restrita por não ter energia amaldiçoada. Então ela não poderia, por exemplo, utilizar um domínio simples. As coisas eram mais complicadas ainda para Maki. Sendo assim, agora finalmente a gente volta para a batalha principal. Eu acredito que não deva demorar muito mais tempo, ao menos eu espero, porque eu já estou com saudade de ver os outros. Eu quero que essa parte termine logo para eu ver novamente o Megumi e o Itadori, que eu já estou sentindo saudade. E eu acredito que o próprio GG Akutami talvez sinta isso também e termine logo com isso. Ao menos essas são as expectativas. Só no próximo capítulo para a gente descobrir. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Também estou deixando meu último vídeo aqui. Caso não tenha visto, clica aqui, é um ótimo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver você também nos próximos conteúdos. Valeu, até mais!